Há muitas pessoas justas que estão passando privações, como também há muitas pessoas injustas que estão ganhando muito dinheiro, que estão prosperando financeiramente. Então, eu quero estar mostrando para você, revelando para você, pela luz da Bíblia, para você que é temente a Deus, a origem não só de toda a pobreza, mas de todas as dores, de todo o sofrimento. Nós iremos acompanhar desde a origem e iremos sempre também estar mostrando que aquilo que se iniciou está hoje atualizada ou atualizado, mal atualizado e ajustado e aperfeiçoado até em nossos dias. Que, portanto, é necessário que nós entendamos e nos posicionamos, entendemos a respeito do plano maior, do plano de Deus, para que nós possamos estar colocando esse plano em funcionamento ou fazendo parte desse plano, porque existe esse plano. E esse plano foi elaborado por Deus, trazido até nós por Jesus. Jesus que é o governante máximo, é o mediador máximo entre nós e Deus, que, portanto, que quando nós estamos em o nome do Senhor Jesus, o céu vai atender e vai estar agindo. Aí sim, as coisas mudam de figura. Você deve saber da história ou das parábolas e do acontecimento que ocorreu registrado na Bíblia. Eu estou falando da parábola do Lázaro e do rico. Observe, o rico, ele tinha um pobre, um carente, uma pessoa necessitada na sua porta. E estava nas leis de Israel que quando isso acontecesse, era para o rico acudir ou ajudar. Tinha um propósito de Deus nisto, que todos saíam sendo beneficiados em obedecer. E já que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e semelhantemente o teu próximo como a ti mesmo. Então, o pobre, o Lázaro, do caso do Lázaro e do rico, era o próximo do rico. Mas veja, o rico estava gastando o dinheiro que o próprio Deus dado para ele, para o rico, já prevendo a necessidade do pobre. O dinheiro que Deus tinha dado ao pobre, ou seja, para o rico, ele estava gastando em vaidades, se regalando, desfrutando de algo vaidoso que não agrega valor à vida. Esse rico já conhecia com certeza o Isaías 55, é lá que está escrito: porque gasta o vosso dinheiro naquilo em que não é vida. Então, imagine um pai que está mandando dinheiro para os filhos e o intermediário, ou seja, o funcionário ou o administrador, que é assim que a Bíblia nos apresenta, nós somos mordomos, administradores, as pessoas que têm riqueza, porque toda a riqueza do mundo é de Deus. Jesus disse: tudo que é do Pai é meu, e tudo que é meu é do Pai, tudo do Senhor os céus e a terra. Então imagine esse pai mandando dinheiro para o filho ou para os filhos, e aí de repente sabe da notícia que o filho morreu de fome, o filho morreu precisando, e o filho chega e vai prestar conta. É assim que está na parábola lá do mordomo infiel: cadê o dinheiro que eu te mandei, ó rico? Ah, não sei o que, eu fui gastar, eu tinha vontade de desfrutar disso, de comprar isso, etc tal. E o fato é, ele desviou o foco, ele desviou o destino do dinheiro. Então veja o resultado do rico. O rico no Hades estava agonizando e ele viu o Lázaro lá no seio de Abraão. E ele clamou: Pai Abraão, permita com que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo e venha refrescar, tirar desse tormento. Então veja que ali
era a dívida que o rico obteve para com o pobre, porque o pobre, o Lázaro, ele era a testemunha probatória da negligência do rico. E esse fim que aconteceu com o rico é o resultado ou resultante da omissão ou das omissões de todas as pessoas que desviaram o foco, assim como o jovem rico que Jesus encontrou. Veja, o jovem rico veio atrás da salvação e ele disse: mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Jesus diz: conhece os mandamentos? E lá nos mandamentos está lá em Deuteronômio, capítulo 15, e o verso 7 você pode olhar lá. Se caso apareça ou esteja na tua porta um necessitado, não feche o coração, não feche as suas mãos e dê ao pobre. Por quê? Nós não somos responsáveis pelos pobres ou pelos carentes do mundo inteiro. Nós somos por aqueles que estão em nossa porta. E o amor se aplica aqui. Se cada um direcionasse para o pobre, não faltava dinheiro na terra, a terra responderia. Porque é a palavra de Deus em ação e a palavra é fertilidade. Então a ação oposta de omitir, e no caso do rico e do Lázaro, de gastar em coisas que não diz respeito à vida, esse espírito é o espírito da esterilidade. Então esse espírito, se um lugar, uma terra, uma região, uma cidade, um país estava prosperando, com esse comportamento, gradativamente ele deixa de prosperar. Então, quando Jesus disse para o rico, o jovem que veio atrás da salvação, vai e dá aos pobres, era porque os pobres, ou seja, o dinheiro que Deus tinha dado para o rico, não era só para o rico, tinha um propósito, era um ministério. Se ele tivesse obedecido, não era para que ele desse tudo e ficasse sem nada, não. Tanto é que logo que saiu dali, Pedro perguntou: mestre, nós que largamos tudo para te servir, o que ganhamos? 100 vezes mais aqui, e uma morada no reino que está por vir. Então, aquele mandamento de Jesus, vai e dá aos pobres, ele não foi retirado. Está inserido no mundo, está inserido nas leis que governam o mundo. Então, qualquer ser humano na terra que decidir estar do lado de Deus, que decidir fazer a coisa certa, ouvir a respeito dessa palavra que você está ouvindo nesse vídeo, e você com o coração você acredita e com seus lábios você profere, porque com o coração deve crer e com a boca confessar para a salvação. Salvação de quê? Em todos os níveis de salvação. Nós estamos falando aqui da salvação financeira, porque é a arma que o nosso adversário está usando contra o justo nesse momento. Então, quando essa pessoa confessa, esse poder, essa frequência, digamos assim, essa força que saiu dos lábios de Jesus vai dar aos pobres, automaticamente entra em conexão com essa pessoa, com esse ser humano. E agora, esse ser humano divulgando, outro vai ouvir e vai fazer a mesma coisa. E agora são dois seres humanos, e agora já deixa de ser um indivíduo e duas pessoas operando em nome de Jesus. Isso é a igreja. Então, o selo de governo, a autoridade de governo está bem ali. Então, quando duas pessoas agem em nome de Jesus, unificado na palavra de Deus, originado na palavra de Deus, que é a igreja, aonde está o governo, então a palavra de Deus, ela é autossuficiente para mover as coisas, o mundo, quem quer que seja, para fazer acontecer. Então, por isso eu estou lhe informando, lhe mostrando que você não está ouvindo só um vídeo, você está ouvindo um convite para mudar, primeiramente, a tua história. Veja, entenda
essas duas coisas importantíssimas que eu vou falar aqui no término desse vídeo. Você chegou até aqui, obviamente, porque você está interessado. Veja, aquele comportamento que o rico e do Lázaro teve, ele teve, que ele estava gastando em coisas vaidosas, em coisas que não acrescentam a vida, ignorando os mandamentos de Deus, dentre eles Isaías 55, aquele comportamento está atuante em ação agora, nesse exato momento. Porque o mundo que está no maligno criou várias e várias coisas que fez com que a natureza do ser humano alterada, e aí é a ação do diabo, manipulada, corrompida, deseje essas coisas que é sinônimo de status, sinônimo de poderio, sinônimo de riqueza, sinônimo disso e daquilo, segundo o propósito do mundo, o mundo que está no maligno, o mundo que tem o diabo como seu governante. Então essas coisas, esses valores inversos, é o responsável em roubar, em tirar, em sugar para lá os recursos, os dinheiro que deveria estar sendo investido em vida, em pessoas, investido naquilo que é vida, como Isaías 55 diz, porque gasta o vosso dinheiro naquilo que não é vida, porque gasta o vosso dinheiro naquilo que é vaidoso. Então você precisa entender bem aqui que essa ação está atuante agora, nesse exato momento, e ela está atuando, ela está em ação, que é a causa que favorece muitas pessoas injustas, enquanto que o justo passa privação. Essa ação jamais será paralisada, organizada, interrompida, se a igreja duas pessoas crendo aonde a sua origem é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Enquanto a igreja não assumir, no lugar que ela não está assumindo, isso não para. Isso não para, porque o diabo tem interesse. Interesse, primeiramente, em que o dinheiro que são nosso, o dinheiro que é do povo de Deus, o dinheiro que é do Filho, todos que estão em Cristo é filho, o diabo tem interesse, o mundo tem interesse que esse dinheiro seja gasto em coisas vaidosas. Não é à toa que alguém dá bilhões ou milhões em um quadro de uma pessoa que morreu muitas vezes drogadas, alcoolizadas, pessoas que muitas vezes tentaram contra a sua própria vida. Então, o mundo, o diabo, tem interesse de alterar ou alterou. A alteração foi tão extraordinária que pessoas dão milhões de dinheiro em um quadro. Eu poderia falar, sabe, em uma roupa, em um pertence de um artista, tá vendo? Enquanto que esse dinheiro está sendo investido para lá, o Filho de Deus, ou muitos dentro do Filho de Deus justo, homens que defendem o que é correto, homens que semeia a vida, mas falta recurso. Então, se não tomar partido, esse processo não para. Mas é aí que eu estou convidando você, para você fazer parte. Se você chegou nesse vídeo, chegou nesse ponto, não deixe passar despercebido. Diga para Deus, eu creio, com o coração se crê e com a boca se faz confissão. E aí já não é mais só você, já tem eu e outros que estão crendo. E agora as forças do mal vão começarem a ser interrompidas. Por quê? Porque a força do maior, a força de Deus, quando chega, a força do menor, que é a força do mundo, a força do diabo, tem que parar. Então, não deixe de assistir os próximos vídeos, mas vamos ficando por aqui. E se não era inscrito, já se inscreva no canal, já deixe o like, seu comentário, já clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.